Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado que seja a sua estatura? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, neste momento, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, ontem eu estava meditando nesse texto e o Espírito me fez conectar ao período da grande tribulação. Por incrível que pareça, tem irmãos, não sei se eu posso dizer que são irmãos, enfim, tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus, falando acerca da grande tribulação de forma correta, são pós-tribulacionistas, entenderam que parte da igreja vai ter que fugir do sistema, porque não vai poder participar do sistema financeiro, a não ser que aceite a marca da besta. E também estão entendendo que está muito próxima a volta de Jesus, muito próxima esta última semana, em especial a metade da última semana para frente, que é a grande tribulação. Sendo que eles estão falando para o povo já começarem a fugir, abandonar seus empregos, abandonar a cidade para o campo, estocar comida. O que é isso, queridos? Que loucura é essa? Entenderam, de fato, que na grande tribulação nós vamos ter que fugir para um lugar que Deus reservou para nós, e esse lugar, Deus é quem vai nos dizer no período da grande tribulação, assim que tiver começado a grande tribulação, quando Cristo começar a perseguir os santos, assim que o Anticristo se manifestar ao mundo, nós vamos saber. Deus vai nos mostrar nesse período, não antes, queridos. Então as pessoas estão preocupadas em estocar comida, em ficar por um local deserto, ou um sítio bem distante. Que é isso? E por incrível que pareça, tem gente que está fazendo isso, queridos. Queridos, essa passagem de Mateus 6, do verso 25 a 34, diz para mim claramente o que vai acontecer com a igreja no período da grande tribulação, com parte da igreja no período da grande tribulação e após a volta de Jesus, no reino milenar. Queridos, esse texto aqui é tremendo. Vamos prestar atenção no que Deus me mostrou. Parte, olha só, é importante entender isso, né? Parte da igreja vai fugir e outra parte vai ter que dar a sua vida. Então, são dois tipos de situações que vão ter na grande tribulação, tá bom, queridos? A palavra de Deus diz que parte da igreja vai fugir para esse local, o anticristo vai perseguir, mas não vai conseguir matar as duas testemunhas. E a outra parte que restar vai ter que dar a sua vida. Agora vamos focar na parte que não vai dar a sua vida, na parte que vai ser sustentada por Deus para não ver a morte. E Jesus fala, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, beber e aos seus próprios corpos quanto ao que vestir. Queridos, quando o povo saiu do Egito para o deserto, as suas roupas não se desgastaram, não houve nenhum enfermo. Deus mandou maná
dos céus para sustentá-los, água escorria da rocha. E vai acontecer novamente com a igreja na grande tribulação. Nós iremos para um local que Deus separou para nós, e não vai faltar comida, não vai faltar bebida, e as nossas roupas não vão se desgastar. Só que diferente do povo que estava no deserto, eles foram infiéis, os corpos caíram no deserto, da geração de 20 anos para cima, ninguém adentrou a terra prometida a não ser Josué e Calebe. Então nós seremos como Josué e Calebe, figura das duas testemunhas, e nós vamos adentrar a terra prometida, e a nossa terra prometida é o milênio, é o reino milenar, é esta terra que possuiremos por herança. Olha as conexões. Então não devemos nos preocupar com nada disso. Aí mais para frente ele fala: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que o Espírito me mostrou aqui? Quando Jesus voltar, os nossos corpos serão glorificados. Essas vestes se referem às vestes que receberemos na ocasião da volta de Jesus. Então Deus vai cuidar de nós nesse período da grande tribulação. E nós seremos vestidos, queridos, dessas vestes gloriosas. Porque Jesus estava falando aqui de comer, beber e vestir, de um sustento na grande tribulação, e depois ele fala acerca das vestes que receberemos. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, erva do campo, que é superior ao que Salomão, com toda a sua glória, vestiu, será que ele não vai fazer a mesma coisa conosco, homens de pequena fé? Então, ao mesmo tempo que seremos supridos na grande tribulação com comida, bebida e o vestuário, nós vamos receber, queridos, vestes gloriosas na ocasião da volta de Jesus. É isso que a gente está enxergando aqui, queridos. Aí ele fala: não se preocupem com o que comer, beber ou vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui está o cerne. Antes de tudo isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, esse reino de Deus aqui é o reino milenar. Claro, está escrito em Lucas que o reino de Deus, no momento, está dentro de nós, de uma forma limitada. No momento, nosso reino, por enquanto, não é daqui. Conforme o Senhor Jesus disse para Pilatos: no momento, o meu reino não é daqui. Mas eu vim exatamente para essa finalidade, para ser rei. Não agora, mas depois. Então o reino, de fato, está dentro de nós, de uma forma limitada. Mas o reino, na sua plenitude, vai ser o reino que virá, queridos. Neste mundo não há justiça de Deus. Não há justiça de Deus nessa terra. Pelo contrário, as coisas só pioram. O pecado só aumenta. E está profetizado, o pecado só vai aumentar. Então não há justiça de Deus nessa terra ainda. O reino de Deus ainda não chegou de forma física. Ela vai chegar. Então nós devemos buscar esse reino de Deus que vai descer, queridos. Jesus Cristo, quando vier, ele vai estabelecer o seu reino nesta terra e estabelecerá a sua justiça em todos os povos. Então nós temos que viver em função desse reino, buscar em primeiro lugar esse reino e nessa justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas quando de fato chegar a grande tribulação, nesse local que Deus preparou para nós, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12, nós seremos supridos de comida, de bebida, e nossas vestes não vão se desgastar. E se perseverarmos até o fim, seremos vestidos de uma veste gloriosa, superior a que Salomão, com todo o seu esplendor, usou, e superior também à erva do campo, que era superior a que Salomão se vestiu. Consegue compreender, queridos, o que está aguardando para nós? Olha só que ângulo maravilhoso que Deus me mostrou nesse texto de Mateus 6, 25 a 34. Queridos,
é muito mais do que comer, beber e vestir hoje. Porque, sinceramente, nós não precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça para que possamos ter todas essas coisas, os suprimentos básicos da necessidade. Não precisamos. Basta trabalhar. Qualquer pessoa, um satanista, o pior dos pecadores, se ele trabalhar, ele tem direito a comer. Então não é muito mais do que isso. Esse texto não quer nos mostrar isso, queridos. Eu não preciso buscar o reino de Deus para que eu possa ter o suprimento das minhas necessidades. Basta trabalhar. Qualquer pessoa que trabalha tem direito a comer. Então, vai muito além, queridos. Então, o Espírito me mostrou, conectando com a igreja que vai estar na grande tribulação, sustentada por Deus. Não devemos nos preocupar hoje. Tanto que ele termina: não se preocupem com o dia de amanhã, com esse dia, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Então hoje nós não temos que fazer nenhuma estratégia de começar a estocar alimento, de irmos para lugares desertos. Calma! No momento certo, Deus vai nos indicar esse local, se formos a parte da igreja que não vai ver a morte. Se formos escolhidos para ver a morte, obviamente, se estivermos vivos, Deus vai nos capacitar para darmos nossa própria vida. E no final de tudo, receberemos uma veste de esplendor, queridos. Essa é a veste que nós vamos receber na ocasião da volta de Jesus, se perseverarmos firmes até o fim. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a erva do campo. E nós vamos nos vestir de uma veste superior à de Salomão e superior a essa erva do campo. Que vestes são essas? As vestes que nós receberemos, o corpo glorificado. Adão, quando pecou, ele tinha, eu creio, queridos, que Adão tinha uma veste gloriosa. O corpo dele era coberto de uma veste gloriosa. Depois que Adão pecou, ele percebeu, junto com Eva, que estavam nus, porque essa glória saiu deles. E Deus o vestiu com peles. Só que a palavra de Deus não diz peles de animais, fala peles. No hebraico é peles. Então eu não creio que seja pele de animal. Eu creio que seja essa pele que temos aqui. Uma pele que vai, um corpo que vai se decompondo. Eu creio nisso. Mas na ocasião da volta de Jesus, nós receberemos um corpo incorruptível. E nós receberemos a mesma glória que Adão tinha antes de perder. Então essa pele, queridos, será substituída pela glória de Deus. Essa é a veste que nós vamos receber na ocasião da volta de Jesus. Então esse texto aqui, ele é tremendo. Meditem novamente nesse texto, nessa perspectiva da grande tribulação e do que nós vamos receber de recompensa na volta de Jesus. E permita que o Espírito confirme no seu coração essas verdades. Então, o Espírito me fez enxergar a grande tribulação, o sustento da parte da igreja, que não vai ver a morte na grande tribulação, e do corpo glorioso que ela vai receber, essas vestes maravilhosas que ela vai receber na ocasião da volta de Jesus. Então, queridos, não devemos nos preocupar. Simplesmente vamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, vivendo em função desse reino que vai chegar, proclamando o reino. Esse é o tempo de proclamarmos esse reino que virá, preparando a igreja para a grande tribulação, para a última semana de Daniel. Na primeira metade, o último e maior avivamento que a igreja vai experimentar. E depois, na metade da semana em diante, grande tribulação. Jesus Cristo está às portas, queridos. É tempo de anunciarmos o reino de Deus e a sua justiça. Um reino que virá. Amém, queridos? Porque quem crê nesse reino e se preparar para ele, se esforçar para entrar neste reino, estes sim brilharão como estrelas e eternamente. Reinarão em vida quando Jesus voltar nesta terra por 1000 anos. Amém, queridos? No momento, nós devemos fazer como o nosso mestre, aceitar a coroa de espinhos que as pessoas vão colocar em nós, que os nossos perseguidores vão colocar em nós, suportar as vergonhas de Cristo,
a afronta, as zombarias. Mas essa coroa de espinhos será substituída por uma coroa de esplendor. Assim como Jesus venceu e se assentou à destra do Pai, reinando, e ele vai voltar para reinar literalmente nesta terra com uma coroa de esplendor, nós seremos como os 24 anciãos, nós receberemos também coroas de ouro para reinarmos nesta terra com Cristo. Vale a pena suportarmos nossa coroa de espinho, as tribulações, para que possamos receber a nossa coroa de esplendor na ocasião da volta de Jesus. Que possamos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Portanto, queridos, porque nós não possamos nos preocupar com o dia de amanhã. Deus vai nos sustentar e vai nos dar as estratégias necessárias. Maranata!